Boa noite, irmãos e irmãs da UD Partenon, mais uma vez reunidos, dando continuidade ao projeto Palestras Curtas. Nós iniciamos rogando ao Senhor da vida, nos ampare, e que os benfeitores espirituais nos inspirem, para que tenhamos compreensão ampliada desse tema do Evangelho segundo o Espiritismo que iremos observar. Lá no capítulo 10 do referido livro, nós temos um título: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E aqui nós temos a lei de causa e efeito. Se nós fizermos o bem, nós receberemos o bem. Se nós não fizermos o bem, não receberemos o bem. Então, nesse momento, nós encontramos o item 16, que trata da indulgência, que é o nosso item. E vamos encontrar então o que é indulgência. É tolerância, é clemência, é não julgamento, é misericórdia, é desculpar todos os que estão equivocados. E nós então encontramos uma mensagem que Allan Kardec colocou nesse item, que foi recebida em Bordeaux em 1863, e o espírito denominou-se José, um espírito amigo, protetor, enfim. E ele inicia nos chamando a atenção: espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos. Alimentar no sentido de preservar, de desenvolver. E ele continua a frase: mas do qual bem poucos fazem uso. 1863. Esse início de atenção, de chamada. Então ele nos diz que nós devemos não olhar as falhas, os equívocos, os defeitos. E com essa composição nós já começamos a nos perguntar intimamente: nós somos indulgentes? Nós nos conhecemos? E aí entra um outro item importantíssimo, o autoconhecimento. Aquela análise que fazemos de nós mesmos, aquele exercício diário para a compreensão do que está acontecendo conosco. Então a indulgência é uma das virtudes que caracterizam o verdadeiro cristão e que vai se expressar por tudo isso que observamos até agora: postura complacente, compreensiva, que adota diante das imperfeições morais do próximo. Então, a indulgência que nós demonstrarmos em nosso comportamento pelo próximo pode sensibilizar os sentimentos desse próximo, levando-os pelo exemplo a se melhorarem e a procederem, por sua vez, também com indulgência. E isso dá condições a que se regenerem das suas possíveis faltas, equívocos, etc. Mas como nós vimos que é ser tolerante, que é perdoar, que é ser clemente, surge a nossa questão de novo: nós somos
é muito difícil ser indulgente. E quando nós nos observamos em profundidade pelo autoconhecimento, nós começamos a pensar, sim, é difícil ainda em face do estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Porque ainda é mais fácil criticarmos os atos do próximo do que elogiarmos os comportamentos benéficos. Daí a necessidade urgente de cultivarmos essa virtude, é o que está nos dizendo o Espírito José. Muito poucos fazem uso desse sentimento doce e fraternal, porque a indulgência não enxerga os defeitos dos outros, ou se enxerga, evita falar, evita divulgar. Ao contrário, oculta esses defeitos a fim de que não se tornem conhecidos, para que não humilhe aquela pessoa, e se a maldade coloca a descoberto, aquele que é indulgente terá sempre pronta uma desculpa para esses defeitos, desculpa séria, não daquelas com a aparência de atenuar a falta e colocar mais em evidência numa demonstração de intenção negativa. É nesse momento que encontramos, então, que quando nós somos indulgentes, nós jamais nos ocupamos com os maus atos dos outros. Nós não fazemos observações que vão chocar aquela pessoa. Nós não censuramos. Se aconselhamos, é veladamente. Então, quando nós criticamos, que consequências nós teremos e vamos tirar das nossas palavras? A de que não faremos o que ele faz. Então, esse amigo nos pergunta: quando será que julgareis os vossos próprios sentimentos, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos? Quando só tereis olhares severos para convosco? Então aqui está uma frase que impacta: sede severos para convoscos, indulgentes para com os outros. E é nesse aspecto que os amigos espirituais nos dizem que nós não devemos ser indulgentes para os nossos equívocos, porque são os nossos defeitos morais que requerem atenção persistente e rigorosa. Quando nós somos indulgentes com as nossas imperfeições morais, nós estamos, na realidade, dissimulando as nossas imperfeições e persistindo no erro. Então, pelo autoconhecimento, nós vamos nos indagar para avaliarmos o que ainda temos de negativo e que nós precisamos corrigir. Porque a indulgência, ela atrai, ela acalma, ela aquieta o sentimento tumultuado daquele que está com a consciência culpada. Mas quando nós não temos indulgência, nós somente levamos o desânimo, o afastamento, a tristeza, a irritação. Então, quando nós estivermos em condições de nos conhecermos, nós estaremos certos de que estamos, pelos nossos bondosos atos, exercendo a indulgência perante o nosso próximo. E isso vai se converter em benefício do outro, mas principalmente daquele que o pratica, no caso nós. Então é impossível amar a Deus sem praticar a caridade. E não podemos pensar em caridade
se nós nos esquecemos de ser indulgentes para as condições infantis do nosso próximo. Por que ele nos diz isso? Porque a lei de Deus, que é de amor, nos impõe o dever de auxiliar a todos através da oração, dos pensamentos fraternos e dos atos benéficos para que ajudem aquele próximo a encontrar a possibilidade feliz. Então, a justiça divina se encarrega de todos nós, fazendo-nos reconhecer muitas vezes, se não somos indulgentes, muitas vezes pela dor, que o caminho da felicidade passa obrigatoriamente pelo nosso próximo, a quem nós devemos todo o nosso respeito e toda a nossa atenção, sem jamais julgá-lo em posição inferior à nossa, porque todos nós estamos no mesmo barco, a caminho de aparar arestas morais para seguir rumo a possibilidades melhores no amanhã. Que fique para a nossa reflexão, irmãos e irmãs. Agradecemos a oportunidade. Estejamos todos em paz. Boa noite.